Mas também precisamos entender que essa ansiedade, muitas vezes, ela é um problema do nosso corpo, da nossa mente. Ela também precisa ser tratada por profissionais capacitados, que o Senhor deu capacidade para isso. Mas eu quero voltar aqui para essa ansiedade que nós temos como controlá-la, que nós temos como trabalhar, irmãos, para vivermos dias melhores. Amém? E quando eu estava lendo o texto hoje de Mateus capítulo 26, que nós lemos. Aquele texto, irmãos, Jesus estava ceando com os discípulos. Era já noite. E terminou a Páscoa. Jesus ministrou a ceia. E Jesus ali estava dizendo já: olha, tem um de vocês aqui que vai me trair. Irmãos, isso é tão forte para um ser humano, porque Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. E alguém que andara com ele durante tanto tempo, agora estava se preparando para traí-lo. E além disso, irmãos, Jesus, ele sabia o que aconteceria em breve, pela madrugada. Ele seria entregue, irmãos. E ele sabia o que esperava por ele pela manhã. Eu sei que muitas vezes nós estamos nos preparando para um vestibular, né? Tem alguns jovens aqui ansiosos porque tem um vestibular e às vezes nem dormem à noite. Uma entrevista de emprego, irmãos, nós estamos ansiosos. Amém? Ou problemas na nossa vida que nós vamos enfrentar amanhã, estamos assim preocupados, tão preocupados que deixamos até de dormir, de comer. Mas nós estamos falando de Jesus, que sabia que no dia posterior ele iria enfrentar-nos o chicote, coroa de espinhos e uma cruz pesada. Amém, irmãos? Mas a Bíblia diz que quando ele terminou a ceia, ele chamou os discípulos e disse: vamos cantar. Oh, glórias. Vamos cantar um hino. Porque, irmãos, Deus habita no meio dos louvores. Adore o Senhor. Adore o Senhor quando tiver tudo bem. Adore o Senhor quando você estiver alegre. Mas também adore o Senhor quando tudo estiver difícil. Oh, glórias. E entenda a vontade de Deus na sua vida. Glória a Deus. Deixe a ansiedade de lado. Deixe, aleluia, tudo isso que lhe cerca, essas dificuldades que estão ao teu redor. Siga Jesus, que é o nosso exemplo, irmãos. Siga Jesus, que foi Ele mesmo que convidou os discípulos para cantar. E eles não tinham ideia do que estava por vir. E eles disseram: com o Senhor nós seguimos até a morte. Ele disse: não, o cálice que eu vou beber, vocês não podem beber. O que me espera, o que eu vou enfrentar, só eu que me dei e me doei para isso. Oh, glórias. Não sei qual é a adversidade que você está enfrentando, meu querido. Oh, glórias. Mas se você começar a olhar para as adversidades, esses dias tem sido assim um furacão, umas dificuldades chegando na minha vida, umas lutas. Mas, irmãos, eu me alegro porque em tudo eu tenho calado assim, eu tenho dito: Deus, o Senhor está me chamando para trabalhar um pouco mais. Essas dificuldades o Senhor está me sacudindo e dizendo: ei, você está fazendo pouco, vamos trabalhar mais. Irmãos, a igreja do Senhor precisa despertar e viver o tempo que Deus tem para nós, queridos. Oh, glórias. Porque muitas vezes eu estava ouvindo aqui
o diácono Sueldes pregando sobre os discípulos de Emaús. Eles estavam tão ansiosos, com tantas expectativas no ministério de Jesus, amados, que quando Jesus morreu e foi sepultado, para eles parece que acabou tudo. E essa expectativa que eu estou dizendo para você, que deixe de lado, viva o tempo de Deus. Eles ouviram a mensagem, e o texto é tão interessante, irmãos, que Jesus se aproxima e eles dizem: o senhor não está sabendo o que aconteceu, não? Jesus: não, o que foi que aconteceu? E eles não reconheceram o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Quando nós estamos assim enfrentando esses furacões, esses vendavais, essas lutas que se levantam na nossa vida, quando nós começamos a olhar para as lutas, para as dificuldades, e a gente foca tanto na luta, que o Senhor chega, o Senhor fala conosco, e nós não reconhecemos, porque nós estamos ligados nas lutas, não no Senhor. Irmãos, e deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou aqui pregando para vocês, mas aqueles 2 discípulos, quem foi que pregou para eles, irmãos? Quem foi? Jesus pregou, ministrou uma palavra, uma pregação expositiva. Como disse aqui o diácono Sueldo, foi quase o dia todo. Jesus pegou lá de Moisés e veio, os profetas, e veio pregando para eles, irmãos. Quando eu escuto aqui os irmãos pregando, eu sinto a presença de Deus, irmãos. Você imagine o camarada escutar Jesus pregando pessoalmente, só pelos 2. Você está vendo o que é que a ansiedade arranca de nós, irmãos? Sabe, às vezes você está no culto, o Senhor está falando, está ministrando ao teu coração, está despertando você, mas você está tão ansioso com os problemas. Daqui a pouco você vai estar dizendo assim: Senhor, será que o sol vai nascer amanhã? Está entendendo? Você às vezes está preocupado com coisas que você não pode resolver. O Senhor disse: meu filho, aleluias, quantos dias você já viveu, irmão? Você tem uma ideia aí? Eu acho que dá para me contar que são poucos anos, aí eu calculo rápido, né? Sou novo. Mas o Senhor disse assim: meu filho, por mais que você estude, se esforce, ore, busque, você não acrescenta um dia à tua vida. Quantos dias o Senhor já te concedeu, filho? Você tem ideia? Eu já perdi até a conta, né? Tantos anos já. Mas o Senhor está dizendo: todos esses dias que eu dei a você, você com todo o seu esforço, você não acrescenta nenhum. Oh, irmãos, e Jesus foi ali falando, e o pior, irmãos, que eles mesmos disseram: como é que a gente não percebeu que era Jesus? Porque ele estava falando, o nosso coração ardendo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já passei essa experiência. Eu não queria mais nem ir para a igreja, irmãos. Quando diziam: ei, vamos visitar a igreja, eu digo: eu vou nada, porque eu chego lá, meu coração começa a chorar e começa a arder, mas eu me segurava e eu não dava ouvidos. Parecia os discípulos. Você veio hoje aqui, querido, não era nem para você ter vindo, mas você veio. E nessa noite o Senhor quer pegar você. O Senhor está pegando o teu coração. O Senhor está fazendo o seu coração arder. E Ele está dizendo: sou eu que estou falando com você. Ora, bassuia, maná. Isso é forte, irmãos. Isso é forte. E mesmo sem entender, porque às vezes a gente não entende, mesmo sem entender, os discípulos, quando o Senhor ia passando, disse: não, Senhor, está muito tarde.
Vamos para nossa casa, vamos passar essa noite com a gente, sabe, irmãos? Oh, glória. Você não era para ter feito esse convite. Você não era para ter convidado, não. Mas você convidou. Agora você foi pego. E a Bíblia diz, irmãos, que quando o Senhor sentou à mesa, pegou o pão. Isso é forte, irmãos. Antes de comer. Porque, irmãos, dividir depois que você come é fácil, né? Comeu, encheu a barriga, o que sobrou, você divide. Mas o Senhor nos ensina diferente. Ele disse: antes de comer, divida com teu irmão. Antes de você encher sua barriga, divida com teu irmão. E aquilo foi tão forte, irmãos, quando o Senhor começou a partir o pão, a mesa, os discípulos perceberam e enxergaram e disseram: é Ele. Irmãos, eu imagino a alegria, porque até aquele momento Jesus estava numa sepultura, e eles ainda disseram assim, teve até alguns que disseram que viram Ele, mas o coração estava tão ansioso, tão incrédulo, que eles não creram. Mas ali, irmãos, eles perceberam quem era. E era o mestre, irmãos. O mestre estava ali. O mestre estava ali. E Ele está aqui nesse lugar, queridos. Ele está aqui nesse lugar. Eu não sei quais são as adversidades. Eu não sei quais as lutas que você está enfrentando. Mas hoje, no partir do pão, o Senhor está dizendo: eu dei o meu corpo e o meu sangue pela tua redenção, pela tua salvação. Oh, irmãos. Oh, irmãos. Você pode adorar o Senhor por um instante. Fomos comprados. Aleluia. Ele disse: receba de graça, mas teve um preço muito alto. Receba de graça, mas custou o sangue dele, custou o corpo dele. Oh, aleluias. Oh, Deus. O Senhor hoje nos convida, irmãos, a nos despir das nossas vontades, nos despir do nosso querer, dos nossos desejos, os desejos que sobrepujam a vontade de Deus na nossa vida. Amém? Oh, glória. Eu sei que o inimigo colocou tantos caminhos, pintou tantos caminhos bonitos. Aleluias. Mas o Senhor está dizendo: tudo aquilo que sobrepuja a vontade do Senhor na tua vida te conduzirá para o inferno, te conduzirá para um lugar onde você não desejaria estar. Mas muitas vezes, irmãos, a nossa teimosia. Eu me converti quando era jovem, irmãos. E eu me lembro que chegou um tempo na minha vida que eu sentava na mesa de bar e aquilo que deveria me trazer alegria me trazia angústia, tristeza no coração. Porque a palavra semeada no nosso coração, irmãos, ela não morre. Eu sei que o Senhor semeou uma palavra no teu coração e ela vai se perpetuar. Oh, aleluia. E o Senhor Jesus, amados, mesmo em meio a todas as batalhas, Ele nos deu um exemplo. Ele foi com os discípulos orar. E ali Ele começou a se desfazer de todo o seu eu. E Ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas aí Ele se abre, irmãos, e diz: não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade. Sabe, irmãos, e Deus está falando conosco. Deus está falando tão fortemente conosco, mas nós estamos dizendo assim: Deus,
que não seja a tua vontade, mas que seja a minha vontade. Nós estamos dizendo o contrário, irmãos. Porque nós não queremos abrir mão dos nossos desejos, dos nossos anseios. E esses anseios é que está nos tirando, nos afastando do Senhor. Queridos, toda a nossa vontade, tudo aquilo que desejamos, precisa ser lançado no Senhor. Porque quando vem de Deus, irmãos, você nunca irá se decepcionar. Deus nunca te decepcionará. Homens decepcionará você. Homens trairão você. Mas nós temos um Deus que sempre estará conosco. Um Deus que sempre pelejará por nós, irmãos. Aleluias. Às vezes estamos tão ansiosos, irmãos, até no serviço. Eu falo até com a igreja agora, igreja. Cuidado na tua ansiedade de trabalhar. Porque às vezes essa ansiedade é tão grande que nós deixamos de fazer o que é para o Senhor, para fazer aquilo que nós queremos fazer, e é nosso trabalho. Deixamos de fazer o trabalho do Senhor para fazer o nosso. Final do ano, muitas vezes, quando a gente tem troca de departamento, os irmãos para trabalhar, eu fico tão preocupado, irmãos. Porque às vezes nós geramos expectativas. E, como eu digo novamente, eu tenho que ter o cuidado daquilo que me faz bem. Porque o apóstolo Paulo diz que é bom desejar o episcopado, o ministério, deseje. Só que esse desejo, irmãos, ele não pode sobrepujar a vontade de Deus. E eu querer agora que Deus faça o que eu quero. Porque Deus vai fazer o que Ele quer. É a vontade dEle, é a perfeição dEle. Nós precisamos depender dEle, irmãos, descansar nele. E deixar de gerar expectativas. Às vezes até para o culto, irmãos, nós começamos a gerar tanta expectativa. E às vezes o culto não é do jeito que a gente queria que fosse. Mas o que a gente precisa, irmãos, é vir cultuar o Senhor. O que a gente precisa é vir sentar, abrir o nosso coração. É a gente santificar as nossas vidas. É a gente se dedicar ao Senhor e dizer: Senhor, faça o que o Senhor quiser fazer. Amém, irmãos? Faça o que o Senhor quer fazer. E às vezes até a nossa liturgia, irmãos, a gente prepara a liturgia, prepara tudo, porque isso é para a gente fazer. Mas muitas vezes Deus diz: não, pega essa liturgia e bota de lado aí, porque hoje eu quero fazer do jeito que eu quero. Amém, irmãos? Hoje não é do jeito que você preparou, não. É do jeito que eu quero que seja. Igreja, nós precisamos andar na revelação. Nós precisamos andar na dependência. Deus já nos deu tudo, irmãos. Viva o que Deus tem para você, amém? Nós temos tudo. O Senhor chegou para os discípulos, apareceu para os discípulos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele disse: em verdade vos digo, aleluia. O Senhor nos últimos versículos, lá em Marcos, lá em Mateus, finalzinho de Mateus, Ele disse que encontra os 11 discípulos e pediu para encontrar com eles, aleluia, no monte da Galileia. Aleluia. E quando eles viram o discípulo, adoraram. Mas a Bíblia diz que alguns dos discípulos duvidaram. E Jesus aproximou-se deles e deu-lhes uma palavra. E ele disse assim: toda autoridade me foi dada. Amém, irmãos? O Senhor disse: tudo está sobre mim. Mas aí, aleluia, Ele disse que, versículo 20, Ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco. Deu para entender agora, irmãos? Ele disse: toda autoridade me foi dada, mas eu estarei com vocês. Quem quer se lançar no Senhor nessa noite? Quem quer se lançar nesse todo poder, nessa toda autoridade, e depender dela, irmãos? O Senhor não te trouxe aqui em vão nessa noite.
O Senhor te deu algo tão precioso, algo tão grande, irmãos. E eu vou dizer para você, e você talvez saia daqui triste, mas eu vou dizer: o que o Senhor te deu, Ele vai cobrar. Porque Ele disse: a quem eu mais dou, mais eu cobro. Amém? Eu te dei talentos, e alguns pegaram esses talentos e desenvolveram, mas teve gente que pegou o talento, escondeu, guardou, enterrou. E a Bíblia diz que naquele dia Ele vai perguntar: cadê o talento que eu te dei? O que você fez com ele? E o que é que a Bíblia diz, irmãos? A palavra é dura, mas eu não vim massagear o teu ego aqui nessa noite. Eu vim dizer para você que o Senhor está te chamando de volta. O Senhor está te chamando de volta e dizendo: o talento que eu te entreguei, eu vou te cobrar. Aleluias. E hoje é Santa Ceia, irmãos. Hoje é uma noite especial para você voltar. Fica de pé, igreja. Hoje é noite para você voltar.